peço licença para cair no lugar comum e dizer que o meu entrevistado da semana é um ícone da comunicação paraibana, mas eu não poderia encontrar outra forma de adjetivá-lo diante de tudo que ele já realizou na comunicação com muita eficiência. Professor do curso de Comunicação Social, diretor, radialista de diversas emissoras, locutor esportivo, apresentador de televisão, escritor dos livros A História do Rádio, Jornalismo e da Televisão Paraibana. E por aí se conecta esse grande talento da comunicação paraibana chamado Gilson Souto Maior, que coincidentemente é natural de Campina Grande. Mestre, é um prazer enorme contar com a sua presença hoje aqui no Enfoco, o grande Gilson Souto Maior. Muito obrigado. Eu aqui estou feliz, muito feliz. Para iniciar, como começou a sua história na comunicação? Começou em 1965. Eu menino, mas menino mesmo, ainda ia completar 17 anos. Os cabelos brancos bem dizem, né, que o tempo passou veloz. E eu digo a você que aquele ano de 65, do século passado, né, foi importante na minha vida, na Rádio Caturité de Campina Grande, no dia 6 de junho de 1965, eu começava na Caturité, na Peregrino de Carvalho, 331, segundo andar, na minha Campina Grande. Qual a sua maior paixão, rádio ou TV? Veja bem, eu sou apaixonado pela comunicação, mas, sem dúvida alguma, o rádio, ele é o meio de comunicação que mais apaixona a gente. Até porque o rádio, ele, digamos, chegou primeiro, por exemplo, do que a TV. Só não chegou primeiro do que o jornal. Mas o rádio serviu como meio de preparação para os grandes nomes da televisão. Quando a televisão chegou aqui em 1950, no Brasil, todo aquele pessoal que trabalhou em televisão, oriundo do rádio. O rádio foi quem preparou esse povo todo. Eu sou um apaixonado pelo rádio, muito embora goste muito da televisão. Eu acredito que até pelo rádio ser mais intimista. Você sabe que aquela pessoa pode a qualquer momento interagir com você. Talvez isso seja uma ligação interessante e forte, sem dúvida, né? Eu diria a você que o rádio, ele é muito interessante, primeiro, pela velocidade da comunicação que o rádio tem como nenhum outro meio. Nem mesmo a internet é tão rápida do que o rádio. Porque quando o locutor narra o gol na rádio, na internet diz, neste momento o São Paulo fez um gol. 1-0 para o São Paulo. Mas o locutor já tem dito no rádio. O rádio, ele digamos assim, ele cativa mais, ele prende o ouvinte. É a força da palavra fazendo com que, pelos ouvidos, a gente veja, por exemplo, um lance bonito num jogo de futebol. O locutor narra, a palavra do locutor, a vibração dele chega nos ouvidos como imagem. O rádio é mágico. Inclusive era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. O que eu percebo é que a televisão e a comunicação de modo geral, ela é meio mágica, ela encanta, ela é meio inebriante. A que você atribui isso? Você sente isso também? A televisão, ela tem a força da imagem. Ela tem a força da imagem. O rádio, a força da palavra. A televisão, ela chama muita atenção pela sua plasticidade. Muitas vezes, eu na televisão sei que saio muito mais bonito do que sou. Aliás, eu não sou bonito, mas eu saio melhor. Porque a turma dá aquela caprichada, não é? Joga uma maquiagenzinha e a gente melhora bastante. O rádio é a voz que chama atenção. É a palavra que dá grandiosidade a um fato. A televisão é a imagem que fala mais do que 1000 palavras. Você começou no meio dos anos 60, começo dos anos 70. O que você destaca nessas décadas de mais importante e o que você iria deletar? Eu deletaria uma coisa que feriu muito o brasileiro, que foi aquela pseudo-revolução, o movimento de 64. Eu comecei no rádio, na imprensa, na comunicação em 65. Eu deletaria, digamos,
esse período, que foi muito difícil, não é? Mas eu diria a você que coisas boas aconteceram naquele tempo, e a gente vai daqui para frente conversar sobre as coisas boas. Ah, que coisa boa. Muito bom conversar com alguém que sabe muito sobre a comunicação. Até porque hoje nós temos grandes estudantes que estão sempre pesquisando e gostariam de saber um pouco mais da comunicação. E é uma área que, pelo menos no que se diz respeito à comunicação da Paraíba, não tem muito material para você pesquisar. E eu acho que você deu uma grande contribuição com esse lado. Você não queira saber como foi difícil, está sendo para mim, ser pesquisador, porque é difícil a gente encontrar informações. A ditadura militar aconteceu em 1964, 31 de março de 64, com o afastamento de João Goulart. Sim. Você logo em seguida estava começando 65, a rádio, a comunicação na Paraíba. Esse golpe influenciou de alguma forma a comunicação ou prejudicou a comunicação da Paraíba e prejudicou de que forma? Porque o estado da Paraíba é um estado que não estava muito longe das decisões. Olha, veja bem, a comunicação com censura é a pior coisa que pode acontecer. Qualquer movimento revolucionário que force, digamos, aos sistemas de comunicação a não dizer aquilo que é para ser dito, isso realmente complica a vida do jornalista. Eu vivi esses momentos. Em 1968, pelo menos, eu, após ler uma crônica na Rádio Caturité, uma crônica escrita por José Cursino de Siqueira, falecido recentemente, eu fui chamado ao quartel do Exército na 15 de novembro. Aliás, eu não fui chamado, eu fui conduzido, eu fui convidado a ir lá. E fui. Passei uma tarde toda lá, dando explicações por algo que eu disse numa crônica que não interessou, não foi interessante para o pessoal da época que comandava o país, os militares. Tá? Então eu senti isso. E esse movimento revolucionário, ele conseguiu em alguns momentos, minha querida Miriam, conseguiu tirar a palavra da boca da gente, tirar o poder daquela época datilografar nas Remingtons de Olivetti aqueles textos que nós queríamos. E na televisão nós tivemos também aqueles que não podiam se expressar, nem mesmo um ar de riso sobre algo que não interessasse ao movimento revolucionário. Então, esse momento foi muito difícil. E eu queria, como eu disse há poucos instantes, que isso nunca voltasse a acontecer. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos agora com Gilson Souto Maior, respondendo a pergunta que deixamos antes do intervalo: o que ganhou e o que perdeu a comunicação nos últimos tempos. Veja bem, eu acho, muita gente às vezes chega a alegar que a comunicação perdeu isso, que deixou de ganhar isso, que ganhou aquilo. Eu diria que a comunicação sempre viveu o seu momento exato. Eu não posso jamais querer comparar a comunicação de hoje com a comunicação de ontem. Quando perguntam como é que você fazia o rádio e a televisão naquela época, se você não tinha essas facilidades que nós temos hoje. Então, aquilo que nós fazíamos há 20, 30 anos atrás, era através do que tínhamos. Se a tecnologia nos oferecia determinada coisa daquele jeito, nós teríamos que trabalhar daquele jeito. Eu lembro, por exemplo, companheiros meus que gravavam comerciais comigo. Você é dessa área, sabe muito bem que as gravações que são feitas, as montagens que devem ser feitas em determinados trabalhos de televisão ou para a rádio, né, em spots. E resultado, eu lembro que nós fazíamos cortes até de S's numa palavra, na tesoura ou na gilete, cortando a fita. Mas se pode, talvez alguém não saiba fazer hoje, mas naquele tempo a necessidade obrigava. Então hoje nós temos o quê? Um meio de comunicação que vive realmente um momento esplendoroso,
Os avanços da tecnologia estão aí a facilitar enormemente o fazer da comunicação, do rádio, da televisão, do jornal. Como é bom o jornal hoje com as máquinas offset em cores, né? Bem diferentes daquelas máquinas linotipo antigas que sujavam a gente até no fazer da diagramação, né? A gente ficava todo sujo com tinta, com corte que era feito, às vezes, com outros materiais que sujavam as nossas mãos na diagramação. E como era difícil fazer televisão com aquelas câmeras valvuladas. Hoje são essas câmeras moderníssimas que você coloca no ombro e o cinegrafista vai para onde quer com ela. Então, as facilidades de hoje, nós vivemos e estamos acostumados a fazer os trabalhos porque elas facilitam a nossa vida. E no passado nós fazíamos, como eu disse, com o que tínhamos na época. Então, para mim, questão da criatividade. O ontem como hoje, pouco interessa para nós que fazemos comunicação. Inclusive tem muito aluno hoje, estudantes de comunicação ou jornalistas que são bem jovens, que não tem nem ideia daquilo que você está falando, não é verdade? Pois é, olha, veja bem, eu falei ainda há pouco aqui máquina linotipo. Tem aluno meu que não conheceu, nunca conheceu a máquina linotipo. Por exemplo, nós trabalhamos com máquinas de datilografia, depois com as máquinas Composer, depois a chegada dos microcomputadores, até os computadores modernos hoje. Eu acompanhei todo esse processo. Então, o processo de ontem para o processo de hoje, para mim não faz diferença. Eu trabalhei com tudo aquilo que passou e com o que está de novo aí. Não me alterou nada. Você é historiador, você é pesquisador, você é escritor. Se você fosse escrever um livro hoje, Comunicação e Política Brasileira, qual seria essa sinopse? Seria de um livro mostrando o passado político brasileiro, o momento atual que nós vivemos, que é vergonhoso, e a necessidade de mudança. Seria um livro, uma abordagem, numa leitura desses três aspectos. O ontem, o hoje, que é uma vergonha, o Brasil passa por um momento difícil, e a necessidade de mudar. Então, este seria um livro, talvez seja, se Deus me der saúde, para que eu possa continuar ainda pesquisando e escrevendo, eu quero mostrar num livro o ontem, a vergonha do hoje que nós vivemos e a necessidade do que nós deveremos ter no futuro para o Brasil. Analisando a atual conjuntura política, como um cidadão pertencente à massa crítica, qual a avaliação que você faz? Eu faço avaliação sobre o Brasil de hoje, uma avaliação que para mim me deixa muito triste, porque eu esperava, hoje já está vivendo, nos meus 70 anos, está vivendo um Brasil diferente, um Brasil resolvido, um Brasil com educação para todo mundo, com saúde para todo mundo, um Brasil moderno, não é? Acompanhando o ritmo dos países mais desenvolvidos do mundo. Infelizmente, nós não estamos vivendo isso. E eu sei que eu, infelizmente, também não vou alcançar o Brasil como eu realmente deveria ver e como eu queria ver. Qual brasileiro que não quer ver um Brasil diferente? Infelizmente, Miriam, nós estamos passando por um momento crítico da história. Um momento onde os valores estão invertidos, onde a população está sendo desrespeitada. Uma população que não merece isso. O povo brasileiro é um povo muito bom e não merece estar passando por isso que está passando. Por isso eu torço para que nós tenhamos um Brasil diferente daqui para frente. E vai depender muito da gente, de mim e de você. Eu acho que, não sei se você concorda, antes nós tínhamos uma referência. Gente de bem dos dois lados, temos.
Mas a influência política na justiça, para mim, é o grande mal. Voltando ao tema comunicação, como anda a nossa área na Paraíba? E rádio ou televisão que precisa avançar? Eu diria que o momento é bom para a rádio e para a televisão. Eu falo no aspecto técnico, obedecendo aquilo que as novas tecnologias estão a oferecer. O rádio e a televisão na Paraíba vão muito bem, obrigado. A televisão vai melhor porque, por incrível que pareça, tem valorizado mais os nossos profissionais da comunicação. O rádio, que vive um momento que eu conversava com você nos bastidores e dizia, o rádio tem tudo para estar muito mais forte. Por quê? As novas tecnologias dão condições para que nós tenhamos um rádio muito mais imediatista, muito melhor do que esse que nós estamos vendo aí. Eu acho que o empresariado precisa investir mais no rádio. A televisão não. Vai muito bem, obrigado. Eu diria a você que a gente passa por um momento muito bom com as emissoras com boas grades de programação. Mas o rádio precisa melhorar nesse aspecto de programação. Hoje as plataformas digitais, com suas redes sociais, predominam a comunicação. Como é que você vê esse mediatismo, essa rapidez? Eu pediria permissão para você para fazer uma retificação do que você me disse há pouco. A internet, as redes sociais, as ferramentas da internet, elas não predominam. Elas estão lado a lado, com rádio, televisão e com jornal. As pessoas precisam entender que esse maravilhoso invento que é a internet e suas redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, etc. e tal, isso tudo ajuda enormemente para que nós tenhamos uma melhor televisão, um melhor rádio e também outras mídias em melhores condições, até de velocidade informativa. Eu acho interessante quando eu vejo, por exemplo, a televisão, alguém lá, permita eu dizer o nome, na Rede Globo, ou na Rede Bandeirantes, ou na Record, qualquer rede, alguém falando lá do Afeganistão, aí tem assim, via internet. Olha aí, existem momentos hoje que a internet ajuda muitas emissoras, dá velocidade aos fatos, porque como não dá tempo muitas vezes em preparar toda aquela parafernália de equipamento para uma transmissão via satélite, eles vão lá pela internet. E a internet, então, muito embora às vezes com um delayzinho, dá um delay na voz do cara lá falando do Afeganistão, mas o cara foi lá e foi enfático e falou lá de um problema que houve naquele país, naquele momento, naquela hora. Quer dizer, então eu acho que a internet e as suas ferramentas e a comunicação como um todo, todos se completam. Nós estamos vivendo um momento esplendoroso da comunicação. Mas você vê que a maioria hoje dos outros veículos de comunicação se baseiam muito na pauta do que os blogs, do que está sendo publicado na internet. Isso a gente observa a todo momento. Antes você ia para o jornal impresso, você ia para esperar o jornal à noite, ou o Jornal Nacional, ou qualquer jornal que acontecesse à noite, para você ter as notícias. Hoje, a cada instante, a cada segundo, você está lá com as notícias. Isso, de certa forma, não acomodou o jornalismo impresso ou até ao próprio rádio e TV? Acomodou em parte. Por exemplo, eu, diretor de uma emissora de rádio, eu quero o meu repórter na rua. O problema é que as emissoras de rádio não tem repórter na rua hoje. Aí eu pergunto, quem é mais rápido? O repórter na rua, com o telefone, basta o telefone celular na mão do repórter. O repórter é furão mesmo, como se diz. Basta o telefone celular. Quem é mais rápido? O blog de Gilson Souto Maior? Ou o repórter da rádio tal, falando da rua a todo instante, a todos os momentos? É claro que é um repórter. É preciso aquilo que eu disse há certo tempo aqui.
que o pessoal invista no rádio, que as emissoras de rádio voltem a ter os seus repórteres espalhados nas ruas, ter as suas salas de redação. Agora, essa interatividade do blog, dos sites, com as redações de rádio, jornal e TV é importante, não é? Porque um ajuda o outro. Eu digo que eles se completam, Miriam, se completam. Qual a rede de comunicação? Você, como um grande pesquisador e estudioso e está sempre atento, qual a rede de televisão que mais cresce na Paraíba? Eu acho que todas estão crescendo e bem, não é? Eu chego aqui e encontro esse mundo de coisas boas aqui no estúdio da Master, né? Esta vontade de crescer cada vez mais do Alex, de toda a equipe, dos meninos aqui, dos técnicos, cada qual procurando fazer tudo da melhor forma possível. Eu assisto uma televisão da cidade, uma outra qualquer aqui da capital ou do interior de Campina Grande, e o que a gente vê são as emissoras investindo nos valores humanos, né? Nos apresentadores, nos repórteres, investindo nos programas informativos. Eu diria que nós estamos vivendo um bom momento. A televisão na Paraíba vai muito bem, obrigado. E eu vejo todas as redes crescendo. Agora, é claro que uma, até por ter maior número de empresas, por exemplo, uma TV, uma rede Correio, tem o maior número de emissoras, é a maior, não é? Mas tem outras de boa qualidade, como a Arapuã, como aqui a Master, como a TV, a Rede Paraíba, mas todas estão crescendo e eu fico muito feliz com isso, porque pelo menos a gente não fica desempregado. Voltando um pouquinho para a política. Sim. Como você analisa a atual conjuntura diante desse descrédito e um verdadeiro engodo político que acontece nos últimos anos? O descrédito com a política, eu vou ser curto e grosso. Acontece porque os políticos não entenderam ao longo dos anos, com o passar dos tempos, que cada um desses políticos, cada um é empregado do povo. Ele está lá exercendo o mandato que lhe foi outorgado pelo povo. E o povo merece respeito. Consequentemente, o povo não aguenta conversa mole. O povo não aguenta isso que vem sendo dito aí. O povo quer mudanças para melhor. A gente quer mais Gilson Souto Maior, mas vamos agora a um pequeno intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Nós vamos agora a um bate-bola com Gilson Souto Maior. Brasil, o país do futuro, apesar dos pesares. TV brasileira. Uma boa televisão. Uma televisão que merece respeito no mundo inteiro. Um sonho. Eu tenho um sonho de ver um Brasil melhor, mais justo. Seu maior medo. Eu tenho medo que continue a prosperar essa bandalheira que atualmente toma conta do país. Um arrependimento. Eu não tenho arrependimento. Tudo que eu fiz, eu acho que foi feito com vontade de acertar. Seu ídolo. Jesus Cristo. Melhor profissional. Eu diria que temos bons profissionais. A Paraíba, por exemplo, tem grandes profissionais. Rádio, televisão e jornal. Futuro. O futuro a Deus pertence. Se você fosse definir Gilson Souto Maior por Gilson Souto Maior. Eu queria ser melhor. Se você fosse postar uma hashtag, qual seria a hashtag de hoje? Hashtag Miriam, estou feliz por estar aqui. Que bom. Foi um prazer enorme contar com a sua presença hoje no Em Foco. A alegria foi minha também, Miriam. Tudo de bom para você. Obrigado. E assim terminamos o programa de hoje com a sua qualificada audiência e aguardamos você no próximo programa. Até lá!